Olha o que diz o texto que está lá em Lucas capítulo 9, versículos de 51 a 56. E aconteceu que, ao completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou, Jesus tinha que subir, né? Ele veio e tinha que voltar para junto do Pai. Manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele tinha de ir para Jerusalém para terminar aquilo que ele veio cumprir. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada. Nesta caminhada de Jesus para Jerusalém, havia uma aldeia de samaritanos no intervalo, né? No corredor, no trajeto. E aí, então, esses mensageiros vão lá para ver a possibilidade de Jesus se hospedar naquela pousada. Mas não receberam, os samaritanos não receberam Jesus naquela pousada, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, era de um adorador, de um judeu adorador, de um judeu que tinha hábito de adorar em Jerusalém, né? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, olha lá a pergunta que é o motivo da nossa ministração. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os discípulos perguntam em outras palavras, Jesus, quer que a gente mate esse povo aí? A gente já ora a Deus para matar esse povo aí, porque esse povo distratou o Senhor. Esse povo onde já se viu não permitir que o Senhor fique hospedado lá na pousada dele. O Senhor quer que a gente ore, a gente já aprendeu a exercitar a nossa fé, a gente já viveu muitos milagres. O Senhor quer que a gente ore, né, para que caia fogo do céu? Jesus então diz, voltando-se os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Em outras palavras, vocês estão falando do quê? Está meio que desconectada as palavras de vocês. É que nem cristão que fica falando palavrão, né? É que nem cristão que fica falando bobagem. Há um desconecto aí, né? Há alguma coisa errada nessa história, né? É que nem cristão que fica amaldiçoando os outros, rogando praga, né? Espera um pouquinho. Foi para isso que Deus nos chamou, para rogar praga? Ou ele te chamou para ser sal da terra e luz do mundo? Hã? Fica chamando os meninos de moleque. Ô, seu moleque! Você sabe o que é moleque? Moleque vem de um demônio chamado Moloque, lá do Antigo Testamento. Tem na Bíblia também, Moloque, né? E esse demônio chamado Moloque, essa entidade pagã, quando ela era adorada, ela aceitava crianças como sacrifício. Então, crianças tinham de ser mortas, né, para contentarem Moloque. E aí surgiu o termo moleque. Então, quando você chama alguém de moleque, você está amaldiçoando aquela criança, está associando-a ao Deus que recebe adoração através de sacrifício de criança, né? Está rogando praga, tomara que falhe essa empresa mesmo, porque o salário que eu ganho é muito pouco. Será que esse é o espírito que Deus fez você ter depois que você conheceu Jesus Cristo? Eu penso que não é. Né? E Jesus faz esse questionamento. Vós, ou melhor, ele afirma, vós não sabeis de que espírito sois. Nós vamos voltar aí. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, não veio para chamuscar fogo, né? Chamusca Jeová. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Para que Jesus veio? Para salvarmos-nos, né? E seguiram para outra aldeia, já que não podem ficar lá naquela aldeia, se hospedar. Então vamos para outra aldeia. Então, diante dessa situação, Jesus faz essa afirmação que nos leva a pensar de que espírito realmente a gente tem sido como cristão, como cidadão do bem, como pessoas que se dizem justas, né? De que espírito a gente é? Às vezes a gente acha que está bem aqui com Deus, né? Em muitas situações. Mas quando você se coloca em alguns exemplos corriqueiros da vida e você começa a observar a sua reação diante dessas necessidades, aí você começa a questionar de que espírito realmente você é, né? Por exemplo, eu vou e volto porque essa afirmação ela é o centro de tudo, né? Por exemplo, dá uma pinceladinha e volta, uma pinceladinha e volta. Por exemplo, diante de tanta situação que pessoas estão passando necessidade hoje, né?
que a gente chama aí de quarentena, problemas da economia. Você que se diz cristão, e eu respeito a sua fé e a sua autoafirmação, a gente que se diz cristãos, o que você tem feito em prol do seu próximo? Por exemplo, você sabe que um parente seu está desempregado. E você tem feito o quê? Dentro dessa percepção de que o Espírito que está em você é um Espírito que veio para salvar, para fazer diferença e não para destruir. Porque se a nossa atitude foi simplesmente cruzar os braços e ficar assistindo a desgraça dos outros, nós nos assemelhamos a João e Tiago. Né? Nós nos assemelhamos a João e Tiago. Nós fazemos parte desse balaio aqui. Né? Nós somos motivo dessa afirmação. Afinal, vocês não sabem de que espírito sois. A igreja, por muito tempo, tem vivido essa realidade discrepante do Evangelho. Né? Por muito tempo tem vivido esta realidade discrepante do Evangelho. Mas vamos voltar aqui. Fica pensando nisso. Quero só provocar um pouquinho você. De que espírito você é? De que espírito você é? Tá? Agora não adianta a gente se esconder, né? E pastor, eu sabia que essa palavra não era para eu entrar nesse culto hoje, né? Eu sabia que era para ter assistido o culto da manhã só e ponto final, né? Mas Deus te trouxe aqui para o nosso bem. Então pensa, diante de tudo que Deus tem te dado, diante de tudo que você já conquistou na sua vida, diante de tudo que você tem hoje, o que você tem feito com tudo isso em relação àqueles que você sabe. Eu não estou falando de gente que está longe só, hein? Estou falando de gente que está perto de você, que precisa de ajuda. Talvez a grande indignação de muitos nesses dias em quarentena é porque os grandes restaurantes que estavam habituados a comer, né, e gastar lá os seus alguns centenas de reais, né, estão fechados. Poxa, está fechado, que saudade de comer naquele restaurante, né? Mas talvez a indignação, a preocupação de outros é saber se vai continuar conseguindo morar onde mora, porque já tem aluguel atrasado há alguns meses, né? Então vamos começar a entrar dentro da gente, né? Vou usar essa talvez uma redundância, mas entrar dentro da gente, vamos entrar para fora não dá, né? Vamos entrar dentro da gente e vamos nos fazer algumas perguntas para a gente, para que no final desta mensagem a gente possa realmente entender de que espírito a gente é. O texto diz assim, né? E aconteceu que completaram os dias que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, Jesus estava prestes a morrer, né? A ser morto. Estava prestes. Esse texto ele não está necessariamente em ordem cronológica, mas o texto diz, em dias que devia ele ser assunto ao céu. Muitos milagres já tinham acontecido. É possível que tanto esses samaritanos já tinham ouvido falar de Jesus, por isso reagiram desta maneira, e eu vou explicar o porquê, né? Como também os discípulos aqui, João e Tiago, é possível que eles tenham vivido já muitos milagres com Cristo, ouvido muitos sermões de Cristo, mas ainda assim eles têm pensamentos equivocados. Né? E o texto continua. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Qual é o conflito dos samaritanos? Eu já falei isso em outras lives e cultos. Só para a gente recapitular rapidinho. O povo judeu, lá no Antigo Testamento, formou-se, né? Primeiro rei foi Saul, depois Saul se mata, Davi assume o trono, aí Saul morre, Salomão, seu filho, assume o trono, e aí, até então era um reino só, né? Saul, Davi e Salomão. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono, mas ele não tem aquela habilidade de governar, não tem sabedoria, ele provoca uma grande divisão, e aí o reino se divide, 10 tribos para cima e 2 tribos para baixo. 10 para cima e 2 tribos, das 12 tribos, 10 fica no reino de cima, chamado Reino do Norte, né, ou Israel, e 2 ficam no reino de baixo, chamado Reino do Sul, ou Judá. Tá? Quando o reino era um só, todos os judeus adoravam Deus aonde? Em Jerusalém. Né? Em Jerusalém. Quando o reino se divide em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul,
o reino do norte fica sem o lugar de adoração. Por quê? Porque Jerusalém ficou no reino do sul. Tá? E para os judeus era único exclusivamente adorar a Deus aonde? Em Jerusalém. Não tinha outro lugar para adorar, só Jerusalém. Só Jerusalém. Né? Aí o que aconteceu? Jeroboão, que era o líder do reino do norte, né? Roboão fica como líder do sul e Jeroboão líder do norte, ele institui 3 diferentes lugares no reino do norte, que era muito extenso, né? 10 tribos, 3 diferentes lugares para adorarem a Deus, como os judeus do reino do sul estariam fazendo agora em Jerusalém. Né? Inclusive, um desses lugares eu tive o privilégio de conhecer lá na região de Dan, na tribo de Dan em Israel, conhecer lá um dos lugares onde Jeroboão fez lá um grande altar e as pessoas iam adorar a Deus lá. Né? Se não bastasse isso, isso para os judeus do sul era uma ofensa, porque Deus só podia ser adorado em Jerusalém e ponto final, não tinha negócio. Então, o que os judeus do norte estavam fazendo era coisa absurda, mas não tinha solução para eles, porque o reino foi dividido. Se não bastasse isso, mais tarde, quando os assírios vieram, eles dominaram o reino do norte, e ao invés de eles pegarem os judeus do reino do norte e levarem para a Síria, eles fazem o quê? Eles se infiltram no reino do norte. E aí, os homens assírios se relacionam com as mulheres judias, as mulheres assírias se relacionam com os homens judeus, e geram filhos e outros filhos, e aquela legitimidade de povo judeu que existia até então, ela começa a se perder, porque se torna um povo misto. Um povo que não é legitimamente judeu, mas tem sangue pagão, tem sangue assírio nessas linhagens. Isso na questão da genealogia, isso na questão da cultura, porque a cultura assíria também se infiltrou no meio dos judeus, dos hábitos, dos deuses assírios começaram a serem cultuados no meio do povo judeu. Ou seja, o povo judeu do Reino do Norte perdeu aquela característica de povo legítimo judeu. Isso tornou, e a capital qual que era? Samaria. Né? A capital do Reino do Norte passou a ser Samaria. Isso, para os judeus do Reino do Sul, era uma grande aberração. Né? É como se fossem pessoas sem pedigree. Né? Misto, né? Não é legítimo, isso aí não tem tanto valor. Né? Não é um Rolex verdadeiro, isso aí é uma réplica do Rolex. Né? O Rolex verdadeiro você vai pagar 50 mil, isso aí custa R$500. Apesar que até a réplica do Rolex é cara, né? Mas, enfim, os judeus do Reino do Sul, eles agiam com preconceito em relação aos judeus do Reino do Norte, porque os judeus do Reino do Norte não adoravam mais Jerusalém, perderam mais tarde a sua identidade por causa dos assírios e também toda a sua questão de continuidade, tá? De continuidade, né? Os descendentes não tinham mais aquela legitimidade de sangue judeu. Muito bem, isso se prolongou para os anos, e chegou nos dias de Jesus. Né? Então, os samaritanos não se davam bem com os judeus por isso, porque os samaritanos se consideravam judeus, mas os judeus que não eram samaritanos não os consideravam, não os respeitavam. E aí viveu aí um grande conflito, uma grande celeuma entre eles, como usando uma comparação bem sutil, né? Como, por exemplo, hoje brasileiro e argentino. Sabe aquela coisa? Tudo é Argentina para o brasileiro e para o argentino tudo é brasileiro? Mais ou menos assim, né? É coisa do argentino, aquela rixa que existe, mas não existe, aquela coisa toda. Aqui já existia com mais intensidade, tá? Quando os discípulos João e Tiago ficam sabendo que Jesus foi rejeitado por esses judeus, aí a casa cai. Né? Pelos samaritanos, aí a casa cai, né? Porque eles já se achavam superiores pelo fato de não serem samaritanos. Agora então, são assim com Jesus, vivem experiências miraculosas com Deus e estão diante de uma grande missão na terra e ainda falam isso, fazem esse desaforo para Jesus. É agora. Jesus só quer que a gente peça para Deus e Deus mande fogo do céu e chamusque esse povo aí, né? É isso que acontece. Então, por isso que dessa rixa entre samaritanos e judeus. Isso se perpetua até os nossos dias, tá? Com menos intensidade, mas acontece. Tá bom? Versículo 52. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele
era quem decisivamente ia para Jerusalém. É possível que esses judeus samaritanos aqui, eles conhecessem Jesus ou já ouvissem falar de Jesus. E quando eles se apercebem que Jesus estava de caminhada indo para Jerusalém, portanto, adorar a Deus, aí a coisa pega fogo, né? Por quê? Porque eles não concordavam com isso, para eles era uma agressão à fé deles, né? Como se eles fossem diminuídos, né? Eles não concordavam, mesmo porque Jesus, alguém que ensinava os princípios de Deus, estava então defendendo mais a ideia dos judeus do que dos samaritanos, na concepção deles. Então, alguma coisa aconteceu que eles interpretaram que o fato de Jesus ir para Jerusalém, para eles era um absurdo, talvez uma ofensa, uma agressão, né? Versículo 53, mas não o receberam. Versículo 54, vendo isto, e aí começa a entrar a nossa parte. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Quer dizer, diante dessa situação dos samaritanos, mesmo sabendo que Jesus veio para todos, para morrer por todos, salvar a todos e trazer a palavra da verdade e da eternidade, né? E mostrar ao mundo que a vida não se resume nesta terra, mas ela tem continuidade nos céus. Mesmo que tudo isso Jesus tenha feito, mesmo que esses discípulos possivelmente tenham convivido com Jesus já há alguns anos, pelo menos 2 anos, né? Já tenham convivido com Jesus nesses dias aqui, eles viveram 3 anos e meio com Cristo, mesmo sabendo que possivelmente viveram grandes experiências com Jesus, onde ele veio, morreu por amor às pessoas, eles fazem tamanha pergunta. Eles fazem tamanha pergunta, né? Não existe palavras revestidas de misericórdia no que diz João e Tiago. Não existe palavras de misericórdia. Tiago e João perguntaram a Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Há aqui nessas palavras um sentimento de vingança, de ira, de revolta, de indignação, de carnalidade, né? Talvez até dessa rixa entre judeus e samaritanos. Há aqui nessas palavras muita maldade. Se Jesus veio para salvar, para fazer diferença, eles tinham que fazer o inverso e não agir de olho por olho, como olho por olho, dente por dente. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o espírito que eu tenho vos ensinado até agora é um espírito de misericórdia, é um espírito de justiça, é um espírito de segunda chance, é um espírito de tolerância, é um espírito de relevância, é um espírito que não é um espírito de ira, não é um espírito de justiça com as próprias mãos, não é espírito de vingança, é o espírito do perdão, é o espírito do amor, é o espírito da verdade. A gente tem assistido aí nas redes sociais, e eu confesso que eu me desacelerei um pouquinho ultimamente, não porque tenho medo de me posicionar, porque já tenho meu posicionamento claro, mas por ver tantas pessoas agredindo tantas pessoas por causa de política, sabe? Eu só não tirei algumas pessoas do meu Face agora, recentemente, porque já tirei várias já, por causa desse negócio de política, mas recentemente, sei lá por quê, por misericórdia, né? Porque é tão desagradável você ver pessoas brigando por questão de política, passando por cima dos seus valores, ofendendo. Outro dia uma pessoa ofendeu uma irmã minha na internet, que eu só não falei umas coisas para essa mulher, primeiro porque a gente tem que exercitar esse princípio, né? Ter misericórdia, ter paciência. Segundo, porque minha irmã fez uma postagem, então ela falou, ela recebeu, mas de uma indelicadeza, né, de uma grosseria, alguém que inclusive que a conhecia, né? Eu fico pensando que gente cristã, gente que frequenta igreja cristã, fiquei me questionando, né, mas que coisa esquisita, né? E essa palavra é pra gente, de que espírito a gente é nesses momentos de conflito, de política. Não que a verdade não tem que ser dita, e às vezes até com rigidez realmente, né? Mas não era o caso, não era o caso, né? Então eu fico pensando de que espírito a gente é,
diante do caos de uma sociedade. Eu vi uma postagem agora há pouco, muito interessante, a figura de um enfermeiro cansado, né, sentado lá, cansado, e a pergunta que se faz é: temos feito tanto esforço, e lá embaixo o pessoal celebrando tudo em festa. Em festa, né? Se está todo mundo em corona aí, se preocupando com corona, independente se há tanta verdade nisso tudo ou pouca verdade, mas o vírus existe. E é um risco para todos. E eu fico meio indignado em vendo as pessoas relaxadas, não estão nem aí preocupadas com isso, tantas pessoas morrendo, tantos profissionais da área da saúde colocando a sua vida em risco, e as pessoas ignorando isso. É um desrespeito. Até cristãos. Até cristãos. E aí eu me pergunto, de que espírito a gente é? De que espírito a gente é nesta hora? Né? Sabendo que tem pessoas que estão sofrendo, dando a sua vida, arriscando a sua vida. Quantos médicos nesse momento, enfermeiros, não estão vendo seus filhos, né? Tem uma própria irmã enfermeira aqui na nossa igreja que ficou semanas sem ver a sua filha por estar em constante envolvimento com as coisas do hospital, e de repente as pessoas da sociedade ignoram tudo isso, e muitos se dizem cristãos. E aí eu fico perguntando, de que espírito a gente é diante de tudo isso? Né? O que adianta a gente desejar paz para as pessoas se na verdade nós não estamos fazendo nada para que essa paz seja promovida entre as pessoas? A gente tem que pensar nisso. De que espírito a igreja é diante de tudo que está acontecendo hoje? Né? Se esse coronavírus é uma ferramenta que Deus pode estar usando para tratar com a gente, eu te pergunto, até que ponto você está sendo tratado? Nos seus valores, nas suas motivações, nas suas ações de misericórdia, nas suas ações solidárias, né, no valorizar a igreja. Até que ponto? No valorizar o próximo, até que ponto a gente está sendo confrontado verdadeiramente para que a gente possa avaliar também esse nosso espírito. De que espírito você é? Jesus faz essa afirmação: vós não sabeis de que espírito sois. Não é esse espírito que eu estou ensinando a vocês todo esse tempo que estamos juntos. Esse espírito de vingança, esse espírito de destruição. Eu vim para salvar os samaritanos, não para matar os samaritanos. Eu vim para salvar. Eu, por algumas vezes, tristemente, ouvi pessoas me questionando da inutilidade de fazer trabalhos no presídio. Da inutilidade. Não, pastor, esse povo tem que sofrer mesmo. Esse povo matou, roubou. Mas tudo bem, estão pagando um preço. Agora, esse povo não tem mais chance? Não podem se arrepender, não podem se ressocializar, não podem restaurar suas vidas? Por que a gente pode e os outros não podem? Porque o pecado deles é maior? Porque o pecado deles é exposto? Porque o pecado deles destruiu vidas, matando com um revólver 38? Mas e quantas pessoas têm matado o outro com palavras negativas? Quantas pessoas têm matado, quantos pais têm matado seus filhos, oferecendo a eles um lar desestruturado, cheio de discórdia, de briga, cheio da falta de amor? Isso também não é morte? Isso também não é comprometer a vida das pessoas, a felicidade das pessoas? As coisas são um pouco relativas às vezes, né? O que eu quero provocar em você é fazer você pensar de que espírito você é. Se nós somos cristãos, as nossas ações têm de estar revestidas de valores cristãos. De valores cristãos. Né? Isso quando você faz uma crítica, isso quando você faz uma ponderação, isso quando você faz uma ação. O nosso valor tem de ser cristão. Precisamos nos mobilizar em favor do nosso próximo. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer de outra maneira. Quantas pessoas têm trazido cestas básicas na igreja que não são delas? Né? Pegaram lá um grupo de amigos, ligaram, mandaram um WhatsApp: estamos arrecadando alimentos para montar a cesta básica lá na igreja que eu frequento. Vocês podem me ajudar? Eu posso. É 10 cestas, 5 cestas. Eles não têm dinheiro muitas vezes, mas eu conheço gente que pode ajudar. Né? Isso é espírito solidário. Pastor, eu não posso fazer nada, mas eu posso dar o meu tempo. Eu não tenho carro, mas eu posso dirigir o carro de alguém. Isso é ser solidário. Isso é ser solidário, isso é ter um espírito realmente
que revela Jesus na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por que a imagem e semelhança? Semelhança porque somos da mesma natureza, natureza espiritual. Né? Temos um espírito em nós. Na verdade, nós somos o espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Né? E esse espírito que nós somos é o espírito de Deus em nós. Por isso que nós somos semelhantes a Ele. E temos a imagem de Deus, que é o caráter de Deus, as atribuições de Deus. O Deus da justiça deve revelar a justiça dele em nós, e nós precisamos ser justos. O Deus da verdade deve revelar a verdade dele em nós devemos viver a verdade, não mentirmos. O Deus que é o amor deve revelar o amor dele em nós devemos viver o amor e amarmos. Esse é o espírito que nós somos. Né? Ou pelo menos o espírito que Jesus está tentando construir dentro de cada cristão. Então Jesus faz essa afirmação: vós não sabeis de que espírito sois. Agora o interessante é que nós não estamos falando de recém-convertidos. Apesar de só 2, 3 anos e meio no máximo, né? Não sabemos quanto tempo estava aqui convivendo já com Jesus, mas no máximo 3 anos e meio. 3 anos e meio não é muito tempo para a gente nos nossos dias, em termos de fé, mas para esses apóstolos, discípulos, 3 anos e meio é 30 anos, 300 anos, né? Porque quantas experiências não viveram com Jesus? Quantas experiências? Aí eu pergunto, esses homens aqui, maduros, conhecedores, eles fazem tamanha afirmação: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles perguntam, na verdade, quer que a gente faça isso? Eles não entenderam todo esse tempo de que espírito eles eram, para que Jesus veio. E a minha grande pergunta e também preocupação nisso tudo em relação à minha vida é que depois de passar todos esses tormentos que nós temos vivido hoje, será que a gente fez essa avaliação? Será que a gente vai fazer essa avaliação? E se a gente fizer essa avaliação, será que nós vamos chegar numa resposta boa? De que espírito eu sou? Um espírito que se assemelha a Cristo? Um espírito que testemunha Cristo? Um espírito que exemplifica nas suas ações Jesus? Ou um espírito totalmente fora do contexto bíblico? Um espírito egoísta, fofoqueiro, maledicente, maldoso, individualista, precipitado? De que espírito você tem sido na sua casa, como marido, como esposa, como filho? Não fica pensando no seu cônjuge agora, pensa na sua vida, esquece o outro. Não fica pensando no seu pai, pensa em você agora, esquece o outro. De que espírito você é? Pensa nisso. Pois o Filho do Homem não veio para destruir almas, as almas dos homens, mas para salvá-las. E de que maneira a gente pode salvar as pessoas? Primeiro pregando a verdade que salva, que é Jesus. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, pregando o Evangelho. De que maneira você tem pregado o Evangelho? Ah, pastor, eu tenho vergonha de pregar, mas você pode compartilhar uma mensagem como essa. Você pode mandar no seu WhatsApp o link dessa mensagem, qualquer outra. Você pode mandar um louvor para as pessoas. Você pode pegar um texto bonito que você viu de falar de Deus e mandar para as pessoas, postar no seu Facebook, no seu Instagram, sei lá onde. Né? Talvez você não tenha facilidade de pregar, mas você pode fazer uma boa ação. Você pode ajudar alguém nos momentos mais diversos, diferentes da sua vida. Eu me lembro, vou falar isso só por testemunho, para a glória de Deus. Eu me lembro, há algum tempo atrás, acho que já faz uns 2 anos, eu estava num posto de gasolina, tarde da noite, tinha saído da igreja tarde da noite, fui abastecer o carro, e de repente eu vi um senhor de idade chegando no posto com uma moto bem, mas bem detonada, né? Quase caindo aos pedaços, tipo aquelas garelinhas, né? Antigamente, da década de 80, e cheio de apetrechos amarrado atrás da moto, a moto nem comportava tanta coisa, você via que era um trabalhador, né? Talvez a área de construção civil, não sei, mas cheio de coisas, de apetrechos na garupa daquela moto. E eu, naquele momento, eu senti de abençoar a vida daquele homem. Ele estava abastecendo aquela moto, eu cheguei para ele, estou falando isso para a glória de Deus, por favor. Cheguei para ele e falei assim, olha, isso aqui Deus mandou dar para o senhor.
e dei uma oferta para ele, né? Semeei na vida daquele homem. Né? Eu já fiz isso em supermercado. Uma vez eu vi um policial entrar no supermercado e Deus falou no meu coração: abençoa aquele policial. Nunca tinha visto aquele policial na minha vida. Né? E eu fiquei meio constrangido, poxa, eu vou falar isso pro policial, o cara pode estar achando que tem algumas intenções por trás, né? E enrolei lá no Pão de Açúcar, enrolei e tal, e de repente eu vi que o policial estava lá no caixa do Pão de Açúcar. Aí que eu fiquei, no caixa de pegar dinheiro mesmo, não no caixa de pagar alimento, de pegar dinheiro lá. Aí que eu fiquei mais ainda com peso na minha consciência. Falei, nossa, né, ele tá precisando de dinheiro, né? E Deus tinha colocado no meu coração de abençoar a vida daquele policial. E eu cheguei para ele perto do caixa e falei, olha, eu pedi licença para o senhor, eu queria dar uma oferta, que o senhor está mandando dar uma oferta. Ele ficou meio sem saber quem é quem, enfim, eu fiz a minha parte, né? Mas nós precisamos trazer essa sensibilidade em todo o tempo na nossa vida. Porque esse é o espírito que Deus nos dá. É um espírito solidário. É o espírito que quer o bem dos outros, é o espírito que facilita. Nós precisamos aprender a sermos facilitadores na vida do nosso próximo. Se eu posso facilitar a vida de alguém, eu vou facilitar. Às vezes eu me desdobro em questão de horário para atender as pessoas. Né? Eu me prejudico muitas vezes, até comprometo a minha família, muitas vezes comprometo a minha família para facilitar a vida de alguém, porque naquele horário ela não pode ser atendida. Então a pergunta que eu lhe faço é, de que espírito você é, principalmente nos dias que nós estamos vivendo? Um espírito que veio trazer paz realmente, que veio para abençoar as pessoas, como o próprio Deus disse para Abraão, né, que é o preâmbulo, né, o projeto inicial aí da igreja, né? Abraão foi aquele que formou o povo judeu e do povo judeu surgiu toda a verdade da igreja, né? Deus falou aqui para Abraão, as primeiras palavras de Deus: Abraão, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. De que espírito você é? Para e pensa. Porque senão não faz sentido tudo isso que a gente está vivendo. Porque senão a gente pode se surpreender na volta para Jesus. Porque senão vai terminar essa quarentena, todo esse sofrimento, todo esse alto preço que nós, a nossa família, a igreja que nós congregamos, a sociedade que vivemos está pagando. E a pergunta que eu lhe faço é, para quê? Se nós não crescemos diante disso, se nós não aproveitamos algo diante disso, se nós não nos enriquecemos diante disso, de que espírito você é quando a televisão está ligada e você fica diante dos programas de televisão? Aqueles programas são programas que realmente vão fortalecer a sua fé? Ou são programas que estão incomodando o seu espírito, que alguém que tem um espírito de Deus na sua vida não estaria diante daqueles programas? Qual é o nosso espírito? Diante da necessidade do nosso próximo, qual é o nosso espírito? Diante do desejo de louvar a Deus, de bendizer a Deus, qual é o nosso espírito? Diante de uma mensagem como essa, né? Eu estou desejoso em ouvir, em participar de um culto como esse, ou para mim é um sacrifício? Em relação à coletividade, ao corpo, que espírito eu sou no meio do corpo? Ou eu sou aquele que entra na igreja, usufruo de tudo que a igreja oferece e vou embora? Será que não está na hora de eu rever que o meu espírito é um espírito de unidade? Que o meu espírito, o espírito que Deus me deu, é um espírito de servidão? É um espírito de fazer diferença na vida dos outros? É um espírito como aqueles 4 que pegaram um paralítico, né, e levaram esse paralítico lá a Cafarnaum, na casa de Jesus, para que ele fosse curado, fazendo todo o esforço de carregar aquele homem, sei lá quantos quilômetros para chegar àquela casa e ainda passar, né, descendo por cima do telhado da casa. De que espírito a gente tem sido nos nossos dias, diante de um atrito no trânsito, onde alguém fecha você no trânsito, desse espírito que está em você, ele provoca nos seus lábios sair que tipo de palavras? Que tipo de palavras? De que espírito a gente é diante das necessidades ou deficiências dos outros? Um espírito de crítica? Um espírito de misericórdia e compreensão, e compaixão e tolerância? De que espírito a gente tem sido nos nossos dias? Aqueles homens tinham experiência suficiente
para serem considerados cristãos maduros. Mas ainda assim, eles fizeram tamanha pergunta: queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, nós vamos parar aqui. Eu peço a você que pense nisso. Reflita nisso. Reflita nisso. De que espírito você é quando você for deitar hoje e dormir? Amanhã, ao se levantar, que espírito você vai ser? Um espírito de Deus que agradece a Deus pelo dia, pelas bênçãos, pela comida, pelo calor que te envolve numa noite de frio, pela casa que você dormiu, pelo carro que te leva, que te pega, ou mesmo pelo ônibus, sei lá o quê, mas pela condição física de mobilizar-se, ou o espírito que você traz é um espírito de murmuração, de reclamação, de ódio, de revolta. Jesus foi o alvo daquele bullying, né, daquela indiferença, e ele defendeu aquela situação. Ele não os condenou os samaritanos, ele defendeu os samaritanos, porque ele veio para mudar. Deus nos chamou para mudarmos o mundo que vivemos, e não para condenarmos simplesmente o mundo que vivemos. Se você condenar o mundo que você vive, você não vai fazer diferença nenhuma nesse mundo. Mas se você aprender a entender que o Espírito que Deus fez de você e em você traz as virtudes de Cristo na sua vida, você vai fazer diferença no mundo que você vive, na sua casa, na sua família, na sua sociedade, no seu bairro, na sua cidade, em todas as esferas da nossa vida diária.